Estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra. Você está no lugar certo. Estudar a Palavra de Deus é tudo. É importantíssimo para a nossa compreensão da salvação. Estamos vendo aqui textos lindíssimos que Paulo escreveu aos romanos. Descansar em Cristo através da fé. Isso é muito importante. E vamos lá para o capítulo 4 agora. Abraão é justificado pela fé. E o título que nós colocamos aqui, a justificação é ilustrada. Então, para nós, assim, bom, Abraão é importante e tal, mas para o judeu, Abraão era o pai da fé. Para o judeu, Abraão era tudo. Nós somos filhos de Abraão. Abraão é que começou essa questão, ou com a ordem de Deus, né, da circuncisão. Era um sinal que Deus tinha. Abraão, vamos botar um sinal. Se você crê em mim, vamos colocar esse sinal em você. Um sinal que vai ficar debaixo da roupa, mas você vai demonstrar pelas suas ações. Então o judeu se apega nisso, claro. Ele era o pai da fé, o pai dos judeus, Abraão. Coisa, falasse mal de Abraão ali, estava perdido. Fundamental para a fé judaica. Então, agora, Paulo cita o exemplo, lembrando que em Roma, como em outros lugares, havia essa disputa entre os judaizantes, os judeus convertidos ao cristianismo, e os gentios convertidos ao cristianismo. Esses judaizantes, eles queriam que os judeus tivessem os ritos e aceitassem muitas das coisas que eles faziam antes de Jesus. Então todas aquelas leis cerimoniais acabaram, porque Jesus era o antítipo desse tipo. Jesus era o real dessas coisas que eram apenas sombra da cruz do Calvário. Então Jesus está ali como principal. Ele veio, então não precisamos mais matar cordeiros e uma série de outras coisas que eram feitas. A lei dos 10 mandamentos, a lei moral não foi mudada. Por quê? Por que seria mudada a lei moral? Que é a lei que Deus coloca dentro do gentil, do que não era judeu, né? A lei que Deus coloca ali para ele poder ser julgado no juízo final. A lei que está lá dentro, vai ser julgado assim. E o judeu vai ser julgado pela lei expressa, pela lei escrita, não é? Pelas palavras de Deus escritas. E aqui o capítulo 4, ele tem 3 divisões assim bem interessantes. Primeira divisão, nós somos justificados pela fé e não pelas obras. Vai do verso 1 até o verso 8. No verso 9 até o 17, nós somos justificados pela graça e não pela lei. Claro. E do verso 18 para frente, até o final, 25, nós somos justificados pelo poder da ressurreição e não pelo esforço humano. 3 coisas boas, né? Fé, graça e a ressurreição. Então elas estão ligadas aqui. Os versos 24 e 25 falam mais da ressurreição, mas é o escopo geral. Então, Abraão, nosso pai, segundo a carne, né? Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Verso 2. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Se Abraão foi justificado pelas obras, pode se gloriar, não diante de Deus. Diante de Deus ninguém se gloria pelas obras que fez. Olha, Senhor, veja como eu sou bom. Olha que beleza este filho aqui, esta filha, porque eu sou, né, o melhor. Eu faço, eu. Não, você vai se gloriar na frente dos homens, não diante de Deus. Diante de Deus não é assim que a gente recebe. A gente só recebe diante de Deus a justificação, não a glória. Não a glória. Não temos com que dizer, o que usar para dizer, Senhor, olha, agora o Senhor pode me aceitar que eu estou bem. Agora eu já estou salvo. Não, quem diz isso, quem declara a salvação, é o poder de Deus. Não é a sua fé. A sua fé vai levá-la à compreensão do amor de Deus, vai levá-la à decisão de seguir a Deus, porque fé é conhecer a Deus. Depois de conhecer, você confia em Deus. Isso é uma relação. Fé, então, é uma relação. Depois você se entrega a Deus. Eu disse aqui que era como o casamento, ou namoro, noivado, casamento. Namoro é conhecimento. Você conhece, vai conhecer a pessoa. Aí você confia, fica noivo. Marca a data do casamento. Aí você se casa,
né? E você vai viver com essa pessoa. É entrega, o casamento é entrega. Você, fulano, está disposto a entregar a ela somente, não as outras, não? É fidelidade. Então, conhecer, confiar, se entregar. Bom, depois da lua de mel, continua a mesma coisa? Claro, você continua conhecendo, confiando e se entregando, conhecendo. Todo dia você volta para casa. Ali é o seu lar, ali é seu esposo, seu marido, ali está seu marido, sua esposa. Então, a fé é mais ou menos isso. Vamos ver em Hebreus bem isso aí. Mas a fé é isso, essa relação com Deus. Senhor, eu cheguei à conclusão que eu não posso, não há um justo sequer. Aí Deus, assim, o sangue derramado de Cristo na cruz do Calvário me dá essa condição de lhe dar a graça, ou me dá a condição de salvar você, porque o sacrifício já foi feito, não precisa ser feito mais nenhum sacrifício. Você não precisa mais matar cordeiro, já acabou, é uma vez. Isso vai sendo mencionado por aqui. Mas diz aqui, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça, verso 3. Ora, ao que trabalha o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída por justiça. Então, mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio. Então, Senhor, eu não mereço isso. O trabalhador merece o seu salário, ok. Mas eu não mereço, porque a Bíblia diz que não tem um justo sequer. Eu preciso confiar nesse poder de Deus. Aí então Deus me justifica. Quando eu confio e me entrego. Fé. Sou justificado, recebo a graça. E esse é o caminho, né? Agora, aqui nós falamos que... Aí vem Davi também, né, que diz, verso 6, que era bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente das obras. Porque aqui vai uma pequena introdução para dizer que Abraão foi justificado, foi circuncidado antes das obras. Ele não fez nenhuma obra para ser circuncidado, ele foi justificado e aí então ele foi circuncidado. Então, a vocês, judeus, não são automáticos, ou não é automática a situação de vocês serem filhos de Deus. Vocês nasceram, eu criei todos. Mas, na realidade, são aqueles que aceitam, aqueles que querem. Aí, então, vem a circuncisão. Só que a circuncisão agora não é mais formal, não é externa, ela é interna. Então, mudou um pouquinho isso. Mas o princípio para receber a circuncisão é o mesmo. O princípio tem que ver com largar a possibilidade de eu me salvar e continuar trabalhando para a minha salvação, através de ritos e uma porção de coisas, e me lançar na rocha. A rocha de Cristo não cai sobre nós, é nós que caímos em cima da rocha. Então, não é o peso da rocha, é a minha vontade de me debruçar diante de Deus, de me largar para que Deus possa me conduzir, de me entregar. Então fala aqui a justiça, somos justificados não pela graça, não pela lei. Então vem falando aqui mais claramente, né? Vem, pois, esta bem-aventurança, exclusivamente sobre os circuncisos, ou também sobre os incircuncisos. Qual bem-aventurança? Que diz, bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Quem é o homem a quem Deus jamais imputará pecado? Aquele que aceita a morte de Cristo no seu lugar. Aquele que se entrega, conhece, confia e se entrega. É justificado. Então, assim, vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente aos circuncisos ou aos incircuncisos? Visto que, dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça, e dizem, como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Aqui que diz assim, ele recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda era incircunciso. Então, Abraão, que foi circuncidado e começou toda essa questão, ele recebeu isso antes, ele recebeu a justificação antes da circuncisão. Então, meu querido amigo judeu, você da igreja de Roma e você do mundo inteiro, né? O que acontece? Você não precisa passar pela circuncisão. Então, eu sou circuncidado
agora eu estou dentro do plano de Deus. Não. Primeiro eu sou justificado, depois vem a circuncisão do meu coração, esta operação interna de Deus. Tirar a carne que está ali dentro, né? Tirar o coração de pedra, de melhor, colocar um coração de carne. Isso é circuncisão. Coração de pedra é tudo aquilo, essa amargura toda aqui do capítulo anterior. Não há nenhum justo, a garganta deles é sepulcro, a língua urde engana como a serpente, uma víbora. A boca, verso 14 do capítulo anterior, é cheia de maldição, os pés derramam sangue. É isso que eu sou. Quando eu me entrego a Cristo, quando eu me entrego ao Senhor, eu sou justificado pela fé. Porque eu creio, não pelas minhas obras, mas pelo que eu creio. Aí então eu sou circuncidado. Circuncidado aqui dentro, né? Então nosso pai Abraão, antes de ser circuncidado, ele foi justificado pela fé. Esta é a grande lição. Abraão é o pai de todos nós. Aqui vem dando vários versos bem lindos, né? E a partir do 18, a justificação vem pelo poder, né, da ressurreição e não do esforço humano. Nos versos 24 e 25, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputada, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, Jesus Cristo, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, ele morreu, ressuscitou e é isso que nos garante a justificação. Eu posso ser justo? Posso. Só mediante Jesus. Só mediante a aceitação do que Cristo fez por mim. Só. Não tem um jeito de eu fazer alguma coisa para ser justificado. Eu posso dar toda a minha fortuna, mas se eu não tiver amor, vou ser como um sino que fica blém, 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 está lá em Coríntios 13. É assim, se eu não tiver essa situação da aceitação, eu estou perdido. É isso que ele estava falando para os romanos, para os judeus e para os gentios. Judeus, parem de fazer isso. E ele olha para mim e para você e diz assim: pare de querer salvar pelas suas obras. Pare de querer dizer que para Deus que você fez isso, fez aquilo. Os judeus, eles acreditavam que havia duas bandejas, né, naquela balança. E Deus ia colocando os atos bons aqui e os atos maus, os pecados. E o que pesava mais era o que determinava o seu fim. Não são coisas. Não são coisas. O ladrão da cruz fez tudo errado. Mas no final ele escolheu o caminho certo. É isso. Isso também não me abre a porta. Mas não, você pode fazer um monte de coisa errada, né? Só pedir. Não, isso não é um bom comportamento. Eu sou salvo para ser bom. Então eu não fui salvo. Então não me entreguei. Acontece que eu acho bonita a salvação e digo eu quero, eu quero, eu quero. Mas aí eu tenho que viver casado. Como exemplo que eu citei no começo. Eu tenho que dormir em casa de novo. Eu tenho que voltar a ver minha esposa, meu marido todo dia. Eu saio com minhas amigas, meus amigos, mas nenhum deles é mais importante que meu esposo e minha esposa. Então eu tenho que exercitar isso, eu tenho que continuar conhecendo, buscar conhecer mais profundamente a pessoa que eu amo, para poder confiar mais nela e me entregar a ela todo dia. Essa entrega é todo dia. O casamento é eterno. A fé também. Todo dia de entrega, uma vez salvo, salvo para sempre. Não, de jeito nenhum. Uma vez salvo? Não. Estou sendo salvo todos os dias. Eu fui salvo no passado, no momento que eu tomei a decisão, mas eu estou sendo salvo todos os dias da minha vida. E eu serei salvo na glória, quando esse corpo imortal vai se revestir de mortal, aliás, vai se revestir de imortalidade. Esse corpo corrupto vai se revestir de incorruptibilidade. Aí sim, aí nós estamos no reino do Senhor. E quando diz aqui, fala de Abraão, Sara, né, que Abraão estava amortecido, Sara tinha suas regras mensais já terminadas, e aí o Senhor cumpriu sua promessa. Quer dizer, o Senhor vai cumprir sua promessa. De qualquer jeito ele vai cumprir sua promessa. Promessa
de colocar a salvação à disposição de todos. Todos terão condições, indiscriminadamente. E isso inclui você, e eu também. E a mim, digo melhor. E eu quero ser salvo por Cristo Jesus hoje. E hoje eu tenho que tomar essa decisão, todos os dias da minha vida. Vamos orar? Pai bondoso, colocamos nossa vida nos teus braços mais uma vez. Nós queremos ser justificados hoje de novo, porque a nossa decisão de permanecermos em Ti, de conhecermos um pouco mais, confiarmos na Tua palavra e nos entregarmos a cada dia para recebermos o resultado da morte de Cristo na cruz do Calvário, que foi a graça que teve um preço e que eu a recebo de graça. Mas eu também tenho que pagar um preço. Qual é o preço? É desistir de mim mesmo e confiar no Senhor cada dia. Em nome de Jesus. Amém.